Boa noite, gente. Sexta-feira, sextou, cá estamos nós para mais uma live da imersão em Miela Meningocelli. Terminando mais uma semana falando agora sobre o intestino neurogênico. A gente acabou de ser de bexiga neurogênica. Tivemos lives com o Dr. Caio, neurologista, com a Maria José falando sobre o cateterismo, isso com o Dr. Antônio Macedo Júnior, falando também sobre a bexiga neurogênica. E hoje a gente chega na parte do intestino. Hoje a nossa convidada é a doutora Soraya Tarran. Ela é gastroenterologista pediátrica, especialista em motilidade intestinal e manometria anorretal. Ela é professora adjunta de gastroenterologia pediátrica lá na Unifesp, que também é a equipe do Dr. Macedo, de vários profissionais que a gente já conhece por aí, que a gente já conversou. Ela é chefe do departamento de pediatria da Unifesp também. Ela é gastropediátrica no Hospital Sabará e também no Einstein. E também ela faz parte do departamento de gastroenterologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Então, mais um nome de peso que vem para reforçar aqui a nossa imersão em mielo. Eu já vou convidá-la aqui para a gente iniciar a nossa live e começar nosso papo sobre esse assunto que eu sei que é tão importante para a gente, gera tantas dúvidas para nós que temos mielo e tantas angústias, vamos dizer assim, porque quem tem intestino neurogênico sabe que não é fácil. Às vezes ele incomoda bastante, ou por ser preso demais ou por ser solto demais. Então, boa noite para quem está entrando. Vou colocar a doutora aqui e a gente já começa o nosso papo. Boa noite, doutora. Boa noite. Não estava deixando eu entrar, tentei 2 vezes, mas não consegui. Eu vi aqui, estranho. A gente testou agora 5 minutos antes, deu certo. Exatamente, né? Ele ficou pensando, acho que foi a conexão. E na hora do valendo, ele veio com surpresinha pra gente, mas deu certo. Deu certo. A senhora está aqui. Que bom. Uma grande honra, uma grande alegria estar falando com a senhora sobre esse assunto, que a senhora é especialista, trabalha com isso há muito tempo e eu tenho certeza que vai agregar bastante em conhecimento para a gente, porque, como eu estava dizendo um tempinho atrás, é um assunto bem importante e bem incômodo também para a gente manejar a questão do intestino, né? Tem que pegar o jeito dele, tem algumas manobrinhas que dá para fazer, algumas até cirurgias, se for o caso, mas tem como lidar melhor com ele, né? Então, fique à vontade, doutora, para a senhora falar um pouquinho sobre a questão do intestino, sobre os tipos de intestino, como que ele pode que ele você tem comprovado sobre ele, como que dá para a questão do manejo, enfim, fique à vontade para falar sobre. Obrigado. Tá bom, Renan. Primeiro eu queria agradecer, né, esse convite. Estou muito feliz de poder participar aí com você. E eu acho que é bem legal a gente falar um pouquinho do intestino neurogênico, né? E quando a gente fala de intestino neurogênico associado a mielomeningocele, ele acaba sendo, às vezes, um pouco negligenciado, sabe? A gente vê que quando tem uma criança com mielomeningocele, tem tantas questões, e principalmente as questões urinárias são super importantes, com certeza. Eventualmente, algumas questões também neurológicas, de derivação, enfim, depende de cada caso. Mas, às vezes, o intestino neurogênico fica um pouco à parte. Então, é muito importante. Então, eu estou feliz de poder falar, porque às vezes a gente vê que tem uma certa negligência assim, em relação ao intestino neurogênico, né? Então, quando a gente fala, o que seria o intestino neurogênico? O intestino neurogênico seria uma consequência da mielomeningocele, da lesão medular para o intestino, tá? E daí depende também do tipo de lesão medular, né? Se é uma lesão mais alta, né, que a gente chama de lesão conal, ou se ela é uma lesão mais baixa, também vai ter alguma diferença na manifestação clínica também, tá? Em relação ao tipo de lesão. Mas
quando a gente fala em intestino neurogênico, a gente está falando de sintomas que as crianças com mielomeningocele costumam ter, que é constipação com incontinência fecal. Então, não é só constipação, é uma constipação e também incontinência fecal, que é em grau variável, né? Então, a partir do momento que a criança nasce com a mielomeningocele, às vezes, no início da vida, não se percebe nada de diferente. Porque a criança é bebê, só vai se perceber um pouquinho mais para frente, geralmente quando começa a alimentação complementar, que a criança começa a ficar com um pouco mais de dificuldade para evacuar e começa às vezes a ter um padrão de constipação. Não são todos, né? E uma coisa que eu acho que é importante é que quando a gente fala de intestino neurogênico, uma coisa eu sempre falo para as mães, cada intestino neurogênico é único, porque não tem um exatamente igual ao outro. Então, a manifestação clínica é muito variável, né? De criança para criança. Mas é importante a gente... Nem toda criança com mielo vai ter um intestino neurogênico, é cerca de 80%, 85%, que a literatura fala, né? Mas, ou seja, acomete a maioria das crianças com mielo. Então, é importante lembrar disso, lembrar dessa possibilidade de começar a ter um acompanhamento precoce para evitar as consequências do intestino neurogênico. Por quê? Porque o intestino neurogênico, por ele ser, pelo o reto ser vizinho da bexiga, né, eles são muito próximos, se você começa com um padrão de constipação, você pode piorar, comprometer uma bexiga que já também não está tão legal. Então, muitas vezes, né, quando eu recebo as crianças já numa fase que já está com uma constipação instalada há muito tempo, às vezes a criança pode até ter infecção urinária de repetição porque não tratou a constipação. Sim, tem uma coisa então, não está correlacionada, né? Os dois estão relacionados. Totalmente correlacionados. Então, é importante da gente poder abordar essa questão, né, do intestino neurogênico. E o que a gente vê também? Que, às vezes, a criança também sai de um padrão, às vezes, que a gente, cada tratamento da constipação também tem que ser bem particularizado. Por quê? Porque você quer tratar a constipação, você não quer que a criança fique com retenção de fezes, mas também não quer que ela perca muitas fezes, porque dependendo como você trata, às vezes ela sai de um padrão de constipação e já vai para um padrão de diarreia, aumenta perdas, e às vezes um bebê e fica com dermatite perianal importante. Então tem todo um manejo que é um pouquinho mais delicado, né, por conta dessa manifestação mista, assim, né, porque a criança vai ter, quando ela tem o intestino neurogênico, ela tem a constipação, mas ela também tem uma facilidade de ter perdas fecais, que é a incontinência fecal. Então, se você também deixa fezes muito amolecidas, isso vai também ter um prejuízo para a criança, né? Você está meio que sempre na corda bamba, né? Tentando equilibrar, achar o meio termo para não prender demais e também não soltar, né? Isso, exato. Você está sempre tentando fazer esse manejo. O que a gente vê é que às vezes a criança não começa com uma constipação logo nos primeiros meses, mas depois que começa a alimentação complementar, já começa a ficar um pouquinho mais difícil, e daí aquilo vai evoluindo. Daí algumas crianças, né, principalmente as crianças que têm intestino neurogênico de lesões conais ou lesões baixas, lombosacras, o que acontece? Às vezes a criança não tem uma força para expulsar as fezes. Então, muitas vezes, a mãe vai percebendo que ela não consegue expulsar sozinho, que fica aquelas fezes presas na portinha. Então, às vezes a mãe tem que ajudar, né? Inclusive com manobras assim, de dobrar, de fletir as pernas, ou então de colocar a mão ali para tentar soltar essas fezes para elas serem expelidas, né? Às vezes enquanto bebê. E tá atento a essa questão do padrão das fezes desde bebê é importante. Por quê?
porque às vezes pode ter um padrão de fezes em bolinhas, a criança elimina, mas ela está fazendo várias vezes ao dia, só que são fezes ressecadas, fezes que não estão macias. Então, a gente já percebe que está se instalando já o padrão do intestino neurogênico, um padrão de constipação já precocemente. E precisa começar, então, algum tipo de intervenção, que nem sempre é laxante logo de início. Às vezes pode ser uma intervenção dietética, a gente vai avaliar a questão da dieta dessa criança, mas tem que ser avaliado. Acho que a mensagem é que o intestino neurogênico não pode ficar como algo assim que não tem uma importância, porque é super importante. É claro que quando a criança é pequena, usa fralda, então talvez isso não, né? Mesmo que a criança tenha mais incontinência, isso não afete tanto, vai começar a afetar a família quando a criança está maior, quando que vai sair da fralda, como que eu vou lidar com incontinência, né? Não sei se você quer falar mais alguma, perguntar alguma coisa. Pode falar, que deu uma travada aqui, achei que a senhora tinha parado, mas pode falar. Posso pode falar? continuar, por favor. Então tá bom. Então assim, e o que a gente vê? Então, quando a criança vai ficando maior, e o que daí os pais percebem essa característica do intestino neurogênico, né? Então, a criança às vezes pode até ser constipada, mas quando ela faz alguma pressão intraabdominal, por exemplo, quando ela tosse, quando ela dá uma gargalhada, se ela pular, ela, principalmente na lesão conal, nas lesões baixas, ela não vai ter essa força para sustentar essas fezes, então ela acaba perdendo. Então, são nesses momentos assim de aumento de pressão intraabdominal que a criança às vezes perde. Então, que essa criança começa a correr, né? Ou criança tosse. Então, os pais geralmente percebem isso e a gente vê que são nesses momentos que acontecem. E quando a criança está ficando maior, né, a gente começa também a trabalhar a questão, né, tanto do desfraude, como a questão de começar a adaptar a criança a ir no vaso sanitário, né, a criança sentar após as refeições para poder aproveitar o reflexo gastrocólico. Então, tudo isso a gente tem que estar orientando para tentar dar uma autonomia também para a criança, porque eu já vi crianças grandes, e a Maria José, a gente teve até uma experiência recente de um paciente que já estava grande e que a gente viu que isso nunca foi trabalhado, porque uma vez que ficou com o diagnóstico de mielo, ficou com o diagnóstico de que vai ficar usando fralda, e não é assim. Entendeu? Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Então, a gente tem que, já desde a criança pequena, já indo vendo passo a passo em relação ao treinamento esfincteriano, e isso é uma coisa que a gente vê que também é negligenciado na criança com mielo. Muitas vezes subentende, né? Assim, não, aqui tem mielo, tem intestino neurogênico, então vai ter que usar fralda sempre. Não, não é assim. A gente vê que algumas crianças conseguem, né, mediante um treinamento de ir ao banheiro, de colocar no banheiro depois das refeições, consegue eliminar, consegue ficar mais tempo limpo, sem ter perdas, né? Então, a gente vai fazendo esse manejo, né? Que consiste em dieta, líquido, laxante, orientações comportamentais, como ir ao banheiro após, né? Levar para sentar, ficando uns 10, 15 minutos depois das principais refeições para aproveitar o reflexo gastrocólico. Mas alguns pacientes, mesmo com essas medidas, eles vão apresentar perdas quando tem quando aumenta essa pressão intraabdominal, quando faz uma atividade física. Então é muito frequente, né, quando a criança já está um pré-escolar, que às vezes vai para isso, né? E a hora que a criança tá bem, mas a hora que faz atividade física, é a hora que a criança perde. Né? Então, daí a gente também vai tentar ver como que a gente pode manejar. Então, o manejo começa da forma conservadora, com tratamento com laxante, essas medidas comportamentais,
Mas chega num momento da vida, principalmente nas crianças maiores, quando tem a incontinência ainda, o que que a gente faz? A gente pode passar para opções como, por exemplo, a irrigação transanal adaptada, que é uma modalidade que até a Maria José tem bastante experiência, a gente trabalha bastante junto, que nada mais é do que uma lavagem para tirar essas fezes que estão embaixo e a criança fica um tempo maior seca, né? Tem outras estratégias também, como o plug anal, que é um plug que parece um tipo de um absorvente íntimo, né? Que é colocado também na região anal, mas que ele só segura fezes formadas. Mas isso melhora muito, não somente crianças com mielo, como outros tipos de lesões medulares. Por exemplo, a gente tem uma paciente no ambulatório lá na universidade, que é uma menina que teve um tumor sacral, uma menina que já é adolescente. E ela tinha essa incontinência, e para ela, o plug ela falou assim, esse plug para mim é vida. Por quê? Porque o plug que segurava, ela ficava um tempo seca, sem precisar se preocupar, e sem precisar usar uma fralda, que era mais desconfortável e tal. Então, a gente tem... Doutora, eu não sei se é o meu aqui ou se é geral, mas eu não estou ouvindo a senhora mais. Vocês estão ouvindo a doutora, pessoal? Só para a gente saber se é aqui ou se é geral. Não sei. Estranho. Não estou ouvindo a senhora também. Acho que estou ouvindo, né? Vocês estão ouvindo a gente, pessoal? Ah, agora voltou. Voltou. Vamos lá, vamos retomar. Então, não estão ouvindo. Estou colocando... Não, mas já voltou. Agora já voltou, doutora. Já voltou. Então, beleza. Pode retomar, por favor. Então, assim, eu estava falando, não sei se ouviram, de uma paciente que teve uma lesão medular por um tumor, né, na região sacral. E ela, assim, também ajudou, né? Mesmo com a irrigação, ela tinha umas perdas, mas ajudou, por exemplo, usar o plug anal para ela, né? Então, às vezes a gente associa, né? O plug anal, que é esse como se fosse um absorvente íntimo, que acaba contribuindo. Então, cada caso é um caso, cada criança, a gente tenta adequar também a rotina, né, de vida da criança. Mas uma coisa que é importante é esse estímulo, é lembrar, né, da importância de se cuidar do intestino. Sim. Até porque a gente, cuidando do intestino, a gente também melhora a bexiga. Sim. Eu já vi muitos casos de vamos dizer assim, uma infecção urinária cruzada por conta do intestino. Vários casos, várias pessoas já adultas já começaram a me relatar essa questão de uma coisa levar a outra também, por conta dessa falta de cuidado. Não seja um desconhecimento delas em nada, mas é realmente uma questão do intestino nojento, né? Que pode ocasionar essas infecções de repetição que incomodam também, né? São outra coisa que incomoda bastante. Sem dúvida, que incomoda. E eu recebo muito, sabe, Renan? Recebo muito de urologistas, assim, os urologistas me encaminham justamente o paciente que está com infecção de repetição e que não está tendo uma evolução favorável, apesar das medidas urológicas, tudo por conta da constipação que não está sendo tratada. Então, isso é muito frequente. E tem uma outra questão também que eu queria abordar, que alguns medicamentos, principalmente os medicamentos que atuam na bexiga, né, eles também acabam, né, como Retemic e tal, acabam também constipando. Então, tem essa, né, os medicamentos anticolinérgicos, então acabam constipando. Se a criança tem, por exemplo, algumas crianças que têm alguma necessidade de uso de anticonvulsivantes também, os anticonvulsivantes são
também muito constipantes. Então, diminui a movimentação intestinal de uma forma muito importante. Até uma pergunta, aproveitando uma pergunta já que veio, a questão dos tipos de intestino neurogênico. É como uma bexiga que tem o hiperativo e o hipoativo, a maioria solta, a maioria preso, tem dados nesse sentido, tem um consenso científico nesse sentido ou não? Sim, a gente tem, assim, como eu falei, a divisão entre conal, né, e supraconal seria o baixo e alto, seria a lesão baixa e alta, tem diferença, né? Na lesão alta, a gente vê que às vezes a questão do intestino, você tem inclusive uma desmotilidade alta. Se você faz um exame de cintilografia, né, intestinal para ver marcador, você vê que fica tudo mais, né, lento na lesão alta. Não tem tanto essa fraqueza muscular como baixo. Diferente da lesão conal, que essa alteração não tem uma desmotilidade alta, mas é uma alteração mais baixa de propulsão das fezes mesmo, entendeu? E uma fraqueza muscular mais baixa. Então tem diferença sim. Legal. Obrigado, doutora. Só aproveitar para dar uma boa noite para o pessoal que entrou depois. Boa noite, Mili, que eu vi que está assistindo aqui lá de Portugal mais uma vez, sempre acompanhando a gente. Tem bastante gente também falando que é a paciente da senhora. Eu vi a Júlia falando aí que o Tom, o filho dela, é seu paciente. O Tom é um lindo. É só isso. Júlia, um beijo. Tom é lindo, lindo, lindo. A Júlia é uma querida, uma família maravilhosa lá do Rio de Janeiro, de Petrópolis. É maravilhoso. Ela acompanha o Tom, eu vejo aqui, né? Ele é muito fofo mesmo. Muita fofura para criança só. Ele é muito Aliás, tem fofo. muita criança pequena muito fofa. Né? Tem umas crianças que dá vontade de apertar, de tanto fofa. A Kézia também falando que, não sei se é ela ou da sua filha ou filha dela, que é seu paciente. Tem mais alguém aqui? Bom, vamos retomar, porque senão a gente vai perder aqui. Doutora, a senhora falou um pouco sobre a questão que você percebe que o intestino é neurogênico a partir de uma certa idade e tal, porque até um certo ponto, obviamente, a criança é como qualquer outro bebê que tem as perdas normais, e aí você começa a perceber a partir de um certo ponto. E o que comprova que essa criança tem intestino neurogênico? É a observação clínica? É uma avaliação com a manometria ou com algum outro mecanismo, o exame? Como que se diagnostica? É avaliação clínica mesmo, né? Assim, a manometria ela é só um complemento, né? Na realidade, a avaliação clínica comprova, né? Que a gente começa já a observar padrão de constipação. Já de bebê, a mãe já começa às vezes perceber essa dificuldade, como eu falei no início, da criança. Só vou beber um pouquinho de água. Claro. Da criança eliminar, às vezes, essa propulsão das fezes, essa eliminação das fezes. Então, muitas vezes, a mãe percebe que fica na portinha, né? Outra questão que, assim, que depois que a criança evacua, o ânus ele fica um pouquinho entreaberto, mostrando que ele não volta a ter aquela pressão normal do seu fechamento. Então, isso já pode ser observado como bebê, enquanto bebê. Né? Legal, é importante isso. É importante saber disso. Então, geralmente as mães acabam vendo, eu até falo assim, depois, ou então às vezes a criança assim evacuou, eu falo, depois que evacuou, demora um pouquinho para voltar, e a gente vê que tem uma variação. Alguns bebês fecha mais rápido, tem alguns bebês que ficam um pouquinho mais aberto. Inclusive, tem alguns pacientes com mielomeningocele que tem prolapso retal por conta dessa fraqueza mesmo muscular. Então, é mais frequente prolapso retal. O que é prolapso retal? É você ter a mucosa do intestino saindo para fora. Então, isso acontece em alguns pacientes que têm uma fraqueza um pouco maior. Então, tem esses sinais. Às vezes, um sinal que é mais discreto ou mais proeminente, mas a mãe já vai percebendo. Entendi. Doutora, uma outra pergunta que chegou para a gente aqui, até foi o Ednei, que foi um adulto já que tem dinheiro que manda para mim,
Ele pergunta assim, quem tem intestino neurogênico tem alguma maior probabilidade de apresentar doença inflamatória intestinal no decorrer da vida? E se sim, qual o motivo? Não que eu saiba, não que eu Legal. saiba. Não tem essa associação na literatura de ter intestino neurogênico ter doença inflamatória. Eu, pelo menos, assim, nunca vi na literatura, mas é uma pergunta bem bacana, né? Nunca vi mesmo. A gente tem acompanhado, assim, os guidelines das sociedades de continência, você entendeu? Eu nunca vi falando que tem uma prevalência maior. Quem tem mielomeningocele tem uma prevalência maior de alergia ao látex. Isso é um Sim. outro dado que eu acho que é muito importante. Hoje mesmo eu atendi um paciente lá no Einstein, um paciente com mielomeningocele corrigida intraútero, e já é uma criança que já está com uns 5, 6 anos, acho que ele está com um pouquinho mais, acho lindo, maravilhoso, como todas as crianças de mielo, que aliás eu vi aí, realmente as crianças de mielo, sei lá, são muito maravilhosas e lindas e especiais. Mas até eu fui examinar para ver a região anal, fui pegar uma luva sem látex, o pai comentou, não, doutora, ele não tem alergia a látex. Eu falei, eu sei, mas eu também não quero que ele tenha, assim, eu sempre faço isso, porque assim, quem tem mielo é um grupo, e não só quem tem mielo, é quem tem mielo, quem fez múltiplas cirurgias, mais de 5 cirurgias, por exemplo, quem nasceu com malformação no retal e fez muitas cirurgias, teve muito contato com luvas precocemente, também tem maior chance de ter reação ao látex. Então, quem tem mielo tem essa probabilidade maior. Então, eu sempre tento conscientizar as mães assim para tomar cuidado, que mesmo que não tenha alergia, evitar essa sensibilização. Então, toda vez que for fazer algum procedimento, usar outro tipo de luva para evitar a sensibilização. Mas em relação à doença inflamatória, eu desconheço essa associação. Até queria saber se essa pessoa tem, ou se conhece alguém que teve, eu não sei. Vou perguntar para ele. Eu pergunto para ele, aí quando me responder, eu falo para a senhora. Ô, Ednei, se você estiver assistindo a gente aí, fala aqui para a gente nos comentários, mas senão eu pergunto para você depois. E aproveitando que a senhora falou dessa questão da alergia ao látex, só fugindo um pouquinho do assunto, é importante lembrar que ela não só se nasce com ela, né? Pode se desenvolver ao longo do tempo, justamente por conta dessa sobreexposição contínua ao látex, né? Naqueles casos, como já foi falado aqui nas lives, de a pessoa, por exemplo, ter mais cirurgia do que idade. Então, você passa continuamente por procedimento cirúrgico, está no hospital, muito tempo, esse contato com o látex pode acabar desenvolvendo uma resistência, que seria alergia, mesmo depois de adulto, ou uma certa idade. Né? Então, porque você vai fazendo uma sensibilização. Né? E você pode não ter assim, manifestação de alergia, mas você pode ter posteriormente. Mas é importante, né, esse dado, porque também são dados que muitas vezes são negligenciados na mielo. A gente tem que estar sempre lutando para assim, evitar, assim, divulgar essas informações para evitar essas negligências. Sim. Como a Miri lá de Portugal está falando, está perguntando, né? No caso da alergia, não pode manusear. É bom evitar qualquer contato com látex, para justamente, né, minimizar o risco de não tenha, mas se desenvolver mais para frente. Então, só reforçando essa questão do látex, mas vamos voltar para o intestino. Para uma outra pergunta que veio aqui, acho que a senhora já respondeu, mas só para reforçar também. Se o cocô, se as fezes acumuladas, elas podem acabar interferindo na bexiga, sim, por conta daquelas questões de infecção que a gente mencionou agora há pouco, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, tá? Isso a gente vê com muita frequência, né? Que quando você tem uma retenção fecal, né, você acaba comprimindo a bexiga e favorecendo a infecção urinária, né? E o que a gente menos quer é comprimir uma bexiga que já pode ter algum tipo de comprometimento, né? Que é uma bexiga menor, que então você não quer piorar. Então, por isso que tem que tratar o intestino de uma forma adequada. Eu não sei se a senhora chegou... A senhora já falou um pouco sobre, mas só para também a gente retomar,
Pequena opinião da senhora, se fala tanto da bexiga e se negligencia o intestino. A senhora teria uma explicação Sim, para isso, vamos dizer assim? sim, porque a bexiga realmente, assim, o que que acontece, né? A gente sabe que a bexiga neurogênica, né? Se você não tratar adequadamente, essa criança vai ter infecções urinárias, pode ter infecções urinárias mais altas que fazem cicatrizes renais e com o tempo essa criança pode ter um comprometimento renal, Sim. até ocasionar uma insuficiência renal. Então, assim, é uma situação que realmente eu acho que a bexiga você também não pode, tem que ser vista com muito, nossa, com muita atenção, com acompanhamento muito, né, de perto, sem sombra de dúvida. A questão é que o intestino, então como tem múltiplas, porque se as crianças com mielo, elas têm múltiplas avaliações, múltiplas, né, a parte ortopédica, então às vezes fica, o intestino fica meio que assim de lado, né, assim, porque tem a parte ortopédica, a parte urológica, eventualmente a parte neurológica, né, então são muitas questões ali que permeiam, mas justamente para evitar complicações na bexiga que o intestino tem que ser visto. Boa, boa, boa. Bom, boa observação. É importante ter isso em mente também, né? E, doutor, em relação a tratamentos para intestino neurogênico, existe o que pode ser feito, o que não pode ser feito, que é importante falar também, ou o que não é recomendado se fazer para tentar contornar, controlar o intestino neurogênico, seja ele muito solto ou muito preso? Ótimo. Então, assim, o tratamento, né, para o intestino neurogênico vai depender do grau de constipação que a criança tenha. Então, geralmente a gente usa laxativos, né? E para a criança vai depender também da faixa etária, a dose, isso vai depender. Uma coisa que você falou que eu acho que é muito... E também tratar a incontinência, como eu falei, que às vezes a gente faz a irrigação transanal, né, naquela criança maior, também para melhorar a condição social também da criança, tá? O social, Então querendo implica ou nisso. não, pega muito, né? Chega uma fase da criança, do adolescente, do adulto, que a parte social é a maior preocupação, né? É maior Porque quer começar a ser com os preocupação. amiguinhos, vai para a escola, então é complicado. Exatamente. E às vezes é desafiador. Eu e a Maria José já tivemos alguns casos bem desafiadores. A gente fez até grupo com a família para poder tentar fazer esse manejo, porque é um manejo fino, né? Para a gente chegar na melhor adequação para essa criança em relação à parte social, para ela não ter tantas perdas, para ficar mais sequinha. Então, é desafiador. Mas como eu estava falando, eu achei que essa pergunta que você fez foi maravilhosa, o que não deve ser feito, tá? Eu peguei um paciente, assim, já, já com intestino neurogênico já de longa data, uma criança já de 10 anos, assim, já numa faixa etária, e que ficou fazendo, por exemplo, o flitinema como tratamento por muito tempo, tá? Né? O fosfenema, o flitinema é uma marca, eu peço perdão, mas é o enema fosfatado. É um enema que você faz a lavagem, né? E ele é irritante de mucosa, né? Em criança pequena a gente nem pode fazer porque ele pode dar distúrbio metabólico. Mas o fato de você ficar usando uma substância química fosfatada no reto, você favorece uma inflamação crônica nesse reto. Você pode ter até uma estenose. Então, são situações que você vê e as pessoas... E fazia anos o flitinema, entendeu? Tanto que depois ele eliminava muco, porque ele fez uma retite por conta desse uso prolongado de flitinema. Então, são coisas que não devem ser, tem que tomar um certo cuidado, né? Eu acho que assim, tem que ser acompanhado esse tratamento do intestino neurogênico por um especialista na área de gastro mesmo. Sim, isso é importante. Massagem abdominal para ajudar na evacuação no trânsito intestinal é indicado ou não
tem alguma relação com poder prejudicar a pressão da bexiga ou mesmo a válvula? O que a senhora pode dizer sobre a questão Isso dessas é, massagens abdominais? isso é controverso na literatura. Ah, é? A ma- existe uma... Eu acho que depende do caso, né? Eu acho que a gente tem que... Se você pegar os guias, assim, os guidelines internacionais, eles colocam sempre uma pirâmide do tratamento conservador, começando com laxante, né, dieta, laxante, Uhum. até chegar na ostomia, que alguns pacientes vão precisar, pacientes com que é uma possibilidade para alguns pacientes, com poucos mesmo, mas essa questão de massagens é controversa justamente por isso. Às vezes algumas pessoas acham que pode não ser feito, pode comprometer a bexiga, né? Você depende de como a pressão que você coloca, o paciente tem válvula, assim, não que comprometa, mas é controverso, não tem estudo comprovando. Algumas fisioterapeutas orientam, né? Eu acho que tem que ver caso a caso. O que eu vejo que funciona assim para alguns pacientes é essa pressão em torno da região do orifício anal para contribuir na expulsão das fezes. Isso Uhum. ajuda, porque como você tem uma fraqueza local, a criança não consegue ter propulsão, muitas vezes você empurrando um pouquinho, fazendo essa flexão das pernas sobre o abdômen e fazendo essa massagem em volta da parte do orifício anal, apertando um pouquinho, ajuda essas fezes a saírem em alguns casos. Legal, legal, legal. Legal. Também, além dessa questão da massagem, perguntaram sobre lavagem intestinal. Se ela pode ser feita com uma seringa com água fervida ou não, se isso é recomendado ou não. Essa foi uma outra pergunta que veio sobre a lavagem com a seringa com Então, água fervida. isso também é uma questão que não tem na literatura, né? Uhum. Algumas pessoas utilizam isso na prática clínica, né? Fazer uma mini lavagem, mas não tem um respaldo na literatura, um respaldo científico para isso. A irrigação transanal, que seria... ela começou... a gente tem um sistema fora do país, principalmente na Europa, que chama Peristim. Acho que você já deve ter ouvido falar, né, Sim, Renan? Que é um já. sistema que você faz uma lavagem mais efetiva, né? Porque ele tem um sistema que você tem tipo de um guarda-chuvinha quando você coloca, que abre uma válvula que evita do líquido que você infundiu dentro sair na hora da lavagem. Ele tem todo um sistema, mas ele é grande, então para Uhum. criança ele funciona melhor para adolescente, para adulto, porque daí o próprio adolescente, o próprio adulto, ele faz a sua lavagem e ele atinge um volume mais em cima, né, no sigmoide, para poder sair as fezes mais altas e a pessoa ficar efetivamente limpa. Eu vi que alguém perguntou aqui a questão do conenema. O conenema, ele já... O que é o conenema? Né? O conenema é aquele sistema e é o que a gente acaba utilizando, né? Que a gente tem disponível no Brasil, que é um sistema que foi feito para lavagem para quem tem secostomia, onde ele tem um cone para você adaptar no botão da secostomia. Quem tem uma secostomia para fazer lavagem de cima para baixo, né? E tem uma bolsa, tem todo um circuito que você vai jogar a água de cima para baixo. Só que algumas pessoas começaram a utilizar, nos Estados Unidos eles usam bastante via por baixo. Então a gente faz via anal, colocando esse dispositivo via anal. Ele não atinge, ele não tem esse sistema de ficar, então tem que ficar segurando ele, injeta água. Tem até um blog de uma mãe de um filho que tem mielo, que ela é muito didática, eu acho ela até mais didática do que eu,
que eu já assisti ela assim no blog, inclusive, que ela fala, meu filho tem mielo, e ela fala sobre o conenema, ela mostra como conenema. Eu até, para algumas mães que eu indico conenema, e eu indico a Maria José para explicar como deve fazer, eu também oriento a assistir esse filme, né? Depois eu posso até te passar o link desse blog, que eu acho legal. Mas ele é uma alternativa e é como a gente faz a irrigação. A gente chegou a fazer vários testes de irrigação com outros sistemas, sistemas até adaptados que a gente mesmo fazia para não ter que comprar o equipamento que ele tem no Brasil, é da Coloplast, mas esse conenema a gente vê que quando ele é bem orientado, a forma de fazer, ele sim, assim, acaba contribuindo. Legal. O conenema acho que é um dos mais conhecidos, muita gente faz, muita gente fala dele, então é importante a gente trazer ele aqui. Assim como o tal do PEG, né? Muita gente faz o tal do PEG, faz ele, mas confesso que eu não entendo muito o que seria. Mas eu já ouvi muita gente falar, mas não fui. O PEG é uma medicação que ele se chama polietileno-glicol. O polietileno-glicol, ele é uma medicação laxativa que é considerada atualmente como primeira linha no tratamento da constipação. Ele é um laxante osmótico, né? Também tem o nome de macrogol, mas ele é mais consagrado como PEG, polietileno-glicol. E a gente tem ele disponível no mercado farmacológico, nas farmácias, assim, comerciais, e você pode manipular também, tá? E ele é o que é o melhor, assim. Existem outros laxantes, que nem às vezes o bebê é menor, pequeno, a gente usa também a lactulose, que é um açúcar osmótico também que ajuda ao amolecimento das fezes. Mas, sem dúvida, hoje o PEG é considerado o principal arsenal terapêutico aí no tratamento da constipação. Já que a senhora falou de laxativos, laxantes e tal, esses laxantes mais conhecidos no mercado, tipo Lactopurga, a própria Sene, leite de magnésio, enfim, eles podem ser tomados com frequência ou não é recomendado? Ou tem alguma coisa nesse sentido, cientificamente falando, ou na experiência mesmo que se tem disso? Tá, então, não acho que é muito importante isso. Existem alguns laxantes que são contraindicados em determinadas faixas etárias. Por exemplo, o óleo mineral, né? O óleo mineral é contraindicado em bebê, né, em lactentes, bebês menores de 2 anos. Por quê? Porque a criança pode aspirar o óleo e pode dar uma pneumonia grave, uma pneumonia gordurosa, que chama pneumonia lipoídica. E muitas vezes pode ser até fatal. Então, nunca deve ser usado o óleo mineral, não. Em crianças com lactentes, crianças que têm refluxo, crianças que mesmo que não seja lactente, mas tem refluxo, então pode aspirar óleo, não é adequado. Crianças que têm algum grau de neuropatia, que tem um atraso no desenvolvimento, que tem uma disfagia, que a gente fala que pode também aspirar óleo, então é contraindicado. O hidróxido de magnésia, que é o leite de magnésia, ele é contraindicado em paciente com doença renal crônica, né? E ele tem interferência na absorção de ferro. Então, assim, a gente não tem usado com muita frequência esses laxantes. Né? Fora o PEG, o que a gente tem utilizado mais é a lactulose, que a lactulose é um açúcar não absorvido e também funciona como um pré-biótico. Eu vi que alguém colocou aqui a questão da flora, que o laxante afeta a flora, né? A lactulose às vezes é uma opção. E tem pacientes, eu vi que alguém colocou aqui também, que assim, meu filho quando toma PEG fica assado, solta muito. Então, às vezes tem pacientes que estão melhor que a lactulose. Então, por isso que eu falei, cada caso, né, tem um direcionamento de tratamento. Em relação ao que você falou, que é o estimulante do peristaltismo, o Sene, né, que você falou? Foi o Sene? Sene, o Lactopurga, esses remédios mais conhecidos. Esses medicamentos
medicamentos, esses medicamentos acabam irritando, eles estimulam a movimentação do intestino, né? Mas a forma deles estimularem é irritando a parede do intestino. Então, dão muita cólica intestinal. Então, são medicamentos de segunda linha que a gente não usa, a gente evita usar em crianças, entendeu? E somente em alguns casos muito específicos de gravidade de constipação, mas que não seria de mielo, assim, que a gente acaba utilizando, tá? Mas é importante a gente saber isso, que os laxantes considerados de primeira linha pela Sociedade Europeia e Norte-Americana de Gastropediatria é o PEG e a lactulose. Tá, legal. E em adultos, isso muda com essa questão dos laxativos ou também... Acho que muda um pouco. Eu acho que no adulto já tem outras alternativas também, né? Nos pacientes adultos, para quem tem constipação grave, tinha uma medicação que eu acho que eu não sei se está tendo ainda, né, aqui no Brasil, que é o lubiprostone, para pacientes não só de mielo, mas pacientes que têm uma constipação mais grave, como quem toma morfina, pacientes oncológicos, daí é diferente. Tem uma pergunta interessante aqui, eu posso responder, que eu vi? Claro, meu filho fica à tem vontade. alergia à proteína do leite, ele não pode tomar lactulose. Então, essa é uma dúvida, mas se eu não me engano, tem uma lactulose agora que a gente tem eu não me lembro agora qual, porque isso sempre é uma dúvida, porque como a lactulose pode conter lactose, então a gente fica preocupado com a possibilidade de ter proteína do traço do leite, né? Então, às vezes a gente acabava não usando, mas se eu não me engano agora, até recentemente alguém, no ambulatório, alguém me mostrou uma lactulose com garantia que não tem nada, assim. Eu não sei agora dizer qual que é, eu precisaria rever isso. Entendi, doutora. Uma outra, ainda na questão dos laxantes, o uso contínuo deles pode deixar o intestino mais preguiçoso e menos funcional, vamos dizer assim, e no final acaba perdendo efeito e a pessoa, por exemplo, tem que acabar tomando algo mais forte para o intestino funcionar? Não, acho que isso é uma questão assim, é uma questão que tem esse mito, né? E a gente tenta desmitificar isso para um paciente constipado, independente dele ter mielomeningocele ou não. Porque tem uma coisa assim, as mães falam, eu não quero dar laxante porque vai viciar no laxante, né? Então, vai ficar viciado em laxante. E não funciona assim, né? Claro que a gente sempre tenta fazer um desmame do laxante quando o paciente já está com hábito intestinal adequado, mas o paciente que tem uma constipação, ele precisa, mesmo que não tenha mielo, constipado funcional ou constipado secundário a mielo, ele precisa fazer o uso de laxante para evitar complicações, entendeu? Então, e não tem isso assim, porque usou tanto, o intestino ficou preguiçoso. Não, pelo contrário, o que a gente vê, inclusive, é que muitas vezes o laxativo, ele vai trazer uma condição de diminuir o diâmetro do reto e favorecer, inclusive, a movimentação. É o contrário. Não sabia. Porque eu tinha essa percepção também, mas eu não sabia se era real ou não, se era impressão minha. Mas vamos saber com essa explicação científica, essa noção científica da coisa, como funciona. Bem legal. Tem uma pessoa que colocou que Minilax tem perigo, pode mudar a flora intestinal uso recorrente? Posso responder? Claro. Então, Minilax é o enema de sorbitol. O Minilax, inclusive, a gente usa em lactente, em bebê, né? Ele não tem perigo. O que tem que tomar cuidado é como você coloca, né? Você não pode colocar muito rapidamente, tem que colocar bem devagarinho, para não fazer um reflexo vagal. Qualquer lavagem
você não pode ser intempestivo na forma de colocar, você tem que ir devagarinho para colocar, né? Agora, o Minilax a gente usa bastante em lactentes quando tem uma impactação fecal, que tem momentos que está tão cheio de fezes e as fezes estão tão empedradas que você precisa colocar um produto para amolecer essas fezes para sair. Então, a gente usa. Agora, essa questão de mudar a flora, eu vi que tem muita coisa de flora, laxante muda a flora, Minilax muda a flora. O que eu queria dizer é que se você ficar constipado, você também tem alterações na flora, né? Você favorece, assim... então, é claro que a intenção é usar quanto menos possível o Minilax, porque a hora que você desimpacta, você tira e você consegue utilizar um laxante de manutenção para deixar essas fezes macias e evitar novamente que essa criança fique com fezes impactadas, você diminui a chance de usar Minilax, mas eventualmente ele é seguro, a gente usa bastante Minilax e... Sem problema, não dá para usar. Já que a senhora falou sobre essa questão de flora intestinal, de absorção e tal, a doutora Silvia, que vai estar com a gente na segunda-feira, nutricionista, falando sobre justamente essa questão da alimentação, da importância de uma alimentação mais balanceada, tal, principalmente por conta do intestino. Ela perguntou, queria que a senhora pediu para a senhora falar um pouco sobre a questão da absorção dos nutrientes e da flora intestinal no intestino neurogênico. Olha, eu não tenho, assim, em relação à absorção dos nutrientes no intestino neurogênico, eu acho que, assim, uma criança que tem mielo não difere nesse sentido de absorção de uma criança que não tem mielo, a não ser que a criança tenha, por conta de antecedentes, como prematuridade, principalmente as crianças, né, que fazem cirurgia intraútero, acaba tendo essa relação de prematuridade, e às vezes tem uma dificuldade maior no início, no ganho ponderal, né? Eu observo que algumas crianças, por conta de múltiplos fatores, podem, às vezes, como qualquer outra criança, ter alergias alimentares, e daí, por conta de alergia alimentar, pode não ganhar peso, pode ter outras manifestações clínicas, né? Tem uma pergunta aqui que a mãe fez também, assim, se constipação pode prejudicar peso, também pode, assim, se for uma constipação mais grave, pode diminuir o apetite. Mas isso que a Silvia falou em relação à má absorção, eu não observo, assim, que crianças de mielo têm, também não tem, assim, não encontro isso na literatura, que tenha alguma maior chance de má absorção de nutrientes. Mas, como todas as outras crianças, né? A criança de mielo é uma criança igual a outra, ela pode ter doenças que cursam com má absorção. Então, a gente tem que estar acompanhando, né? E uma coisa que, em relação à flora intestinal, que a gente chama atualmente de microbiota intestinal, que é o termo atual, eu desconheço estudos, acho que é até interessante ver, né, como que se comporta, mas o que eu acho é que o que vai mudar essa microbiota? A gente sabe que o que muda essa microbiota nas crianças? O tipo de nascimento, se é um parto cesárea, se é um parto normal, se foi um prematuro, uso precoce de antibiótico, uso recorrente de antibiótico. Então, isso tudo muda. Então, uma criança de mielo que tenha que usar antibiótico com maior frequência, é interessante discutir com o médico, porque assim, existem alguns probióticos que evitam até a diarreia por antibiótico. Então, vê se não precisa de usar durante o uso do antibiótico para tentar melhorar um pouco essa microbiota intestinal. A microbiota intestinal também depende da alimentação, então tem vários fatores que interferem, né? Mas eu não conheço nenhum estudo que fala assim, ó, a microbiota intestinal do paciente com mielo é diferente. O que eu acho é que alguns pacientes que usam muito antibiótico, claro,
que pode ter uma diminuição da diversidade de bactérias dessa microbiota, mas não somente por conta da mielo, mas por conta de complicações que a mielo acarretou. São múltiplas, e como a gente falou um pouco tempo atrás, cada caso é um caso, tudo muito particular, né? Não, tem que ser analisado muito individualmente. Voltando um pouquinho para a questão dos laxativos, doutora, não sei se eles se enquadram na mesma questão que a gente citou, mas perguntaram aqui do que chama Almeida Prado e do 46, se eles se enquadram na mesma questão daqueles outros mais específicos que a gente falou, não, se tem algum problema, se é... Então, o complexo, obrigada a você, Silvia. O complexo Almeida Prado, na realidade, eu achava, falo como se fosse homeopático, mas ele não é homeopático. Se eu não me engano, o complexo Almeida Prado, o que ele tem na sua constituição é o sene, que é um estimulante do peristaltismo. Então, às vezes as pessoas acham, né, interpretam o complexo de Almeida Prado como se ele fosse totalmente inócuo, né, porque homeopático. Mas ele não é bem assim, não. Ele tem, acho que o sene, que é um estimulante do peristaltismo. Tá, legal. Tá respondido aí para quem perguntou dele. Já que a gente estava falando da questão da microbiota, da alimentação, da nutrição e tal, quais alimentos que ajudam a manter uma saúde intestinal, vamos dizer assim, boa, um trânsito minimamente adequado dentro do intestino neurogênico, doutora? Então, primeiro a gente tem que começar com leite materno, né? O leite materno é o padrão ouro, assim, de leite para todos os bebês, né? O leite materno, ele tem o que a gente chama de oligosacarídeos do leite materno. Que são o quê? São substâncias pré-bióticas, como se fossem fibras naturais que ajudam a contribuir para o peristaltismo intestinal. Então, tem estudos, inclusive os estudos que a gente fez lá no Unifesp, né, mostrando que foram publicados, que bebês que recebem leite materno nos menores de 6 meses, e comparando quem recebe leite materno com quem recebe fórmula, os que receberam fórmula tiveram quase 4 vezes mais chance de ter constipação. E nas crianças de 6 a 24 meses, quem recebe fórmula tem 3 vezes mais chance de ter constipação. Então, assim, o leite materno, olha aqui, alguém colocou agosto, também é o mês do aleitamento materno, sem dúvida. O leite materno, ele é um leite completo, e ele tem esse benefício para evitar por causa dos oligosacarídeos do leite materno, que também tem, além dos efeitos no trânsito intestinal, eles têm efeitos na modulação do sistema imunológico também. Né? Então, a gente começa a modular essa microbiota já com um melhor alimento que é o leite materno. A partir da alimentação complementar, a gente tem que ter uma alimentação complementar bem variada, já tem que começar a utilização de fibras, né? E a gente sabe hoje que quanto mais diversificada uma dieta e quanto mais rica em fibra também, o que vai acontecer? Essa fibra, ela vai ajudar a camada mucosa, a camada de muco que tem na mucosa intestinal, que é uma camada protetora. E vai ajudar também a contribuir para bactérias benéficas, né? Então, bactérias que a gente chama de protetoras, né? E diminuição e daí tem uma competição entre essas bactérias. Então, a alimentação começa com leite materno, uma alimentação balanceada. Então, evitar uma coisa que interfere demais na microbiota, são alimentos ultraprocessados, aditivos, tudo que é químico interfere negativamente na microbiota. Como qualquer pessoa tendo o intestino neurogênico ou não, né? Isso, como a senhora falou um tempo atrás, crianças com mielo, adultos com mielo, são pessoas como qualquer outras, mas... Exato. E o cuidado é muito parecido, né? Exato. Exato. É muito parecido. Falando disso, nessa questão de alimentação ainda, essa questão de comer fruta, verdura e legume,
Só isso é suficiente para você controlar o intestino neurogênico ou não? Ou é preciso suplementar com algo, enfim? Ou não dá para dar essa Então, resposta porque é muito particular? depende do caso. O que eu acho, mas é importante essa colocação, Renan. O que eu acho é que tem que começar precocemente já a evitar com uma alimentação rica em fibra, né? Então, tanto a questão da água, que é importante para lubrificar, não somente para evitar infecção urinária, para, né, a água é importante, os líquidos de uma forma geral, mas também para lubrificar esse intestino, né? E as fibras também. Então, ter uma dieta rica em fibras vai contribuir para evitar essa constipação que essa criança. Então, desde precocemente. Agora, alguns casos, a gente vê que a gente não consegue só com fibra, né? E utilizar fibra como tratamento, no tipo, como eu estou falando de fibra, é tipo assim, prescrever fibra que tem em farmácia, né? Eu não acho adequado porque ela aumenta o bolo fecal só, mas ela não vai dar, né? E às vezes você piora, inclusive, para essa criança eliminar. Então, muitas vezes, mesmo que essa criança tenha uma dieta já na sua alimentação com um teor de fibras adequado, muitas vezes por conta dessa condição do intestino neurogênico de movimentação, de eliminação das fezes, de força de propulsão, daí você precisa utilizar o laxante, seja o PEG, seja a lactulose. Então, assim, a gente vê que em parte dos casos tem que usar o laxante. É necessário de qualquer forma, né? Por mais que você tente ter uma alimentação rica em fibras, não é 100% suficiente, né? E, doutora, já que a senhora estava falando dessa questão também, e em relação a lactobacilos, eles são indicados para o intestino neurogênico, para todos os tipos de intestino neurogênico? Como que funciona em relação a isso? Ou não funciona? Então, é assim, hoje em dia a gente tem muito essa questão dos probióticos, né? Que não são somente os lactobacilos, mas são bactérias, né? Que dada em determinada quantidade vão trazer um benefício para o intestino, né? Para a microbiota. E a gente sabe que assim, ele é chave e fechadura. Primeiro que a gente tem um universo de probiótico. E nem todo probiótico vai fazer um efeito naquela situação. A gente já tem algumas recomendações, diretrizes internacionais para determinadas situações. Então, por exemplo, a gente tem já o que é recomendado para uma criança que está com... Você pode utilizar probiótico para uma diarreia aguda que diminui um dia. Então, tem tipo três probióticos que a ciência mostra que tem alguma eficácia para diminuir um dia de diarreia. Você pode... Tem determinados probióticos, ou tem um que é com uma evidência mais forte, que melhora, e que não é lactobacilos, né? Que inclusive é outro tipo de probiótico, que melhora, evita diarreia por antibiótico. Então, na prevenção da diarreia por antibiótico. Então, você já tem isso consagrado. E em alguns casos, né? E tem alguns probióticos que estão sendo recomendados para algumas situações de gastrointestinais, entendeu? Tem alguns estudos, mas está tudo muito incipiente ainda. Então, assim, às vezes você opta por prescrever um probiótico para determinado caso, porque a criança está tomando muito antibiótico, então daí você vai definir caso a caso, mas assim, não é uma regra. E tem que tomar cuidado também, que eu queria já deixar claro nessa live, com probióticos manipulados, porque a gente não tem segurança primeiro. Se essa manipulação se esses probióticos têm uma quantidade adequada, a gente não sabe a procedência desse probiótico. E tem mais uma questão, a gente não sabe a segurança desse probiótico. Então, assim, eu prefiro nunca, e a gente vê que está tendo um modismo, né? As pessoas fazem muitos probióticos, manipulam e fazem... Então, você não sabe. Então, eu sou um pouco preocupada com essa situação de probióticos manipulados. Boa, boa, doutora.
Obrigado pela explicação. Voltando um pouquinho lá na questão do diagnóstico e tal, para depois a gente partir para os tratamentos. Do diagnóstico não, mas da identificação. A senhora é especialista na manometria anorretal. Eu queria que a senhora falasse sobre o que é isso, como funciona, quando indicado, quando fazer, e se é só a gastropediatra que pode fazer esse procedimento. Queria que a senhora explicasse realmente o que é isso, esse nome grande. Então, a manometria anorretal é um exame que avalia a função anorretal, né, de pacientes, né? Uhum. Ela tem uma indicação para crianças que têm constipação grave, né, para pesquisar o reflexo inibitório reto-anal, então, que é um reflexo de defecação normal, né? Então, para crianças com constipação grave, que a gente suspeita de uma doença que chama megacólon congênito, que não tem nada a ver com mielo, tá? Uma outra entidade clínica. Então, ela é um exame de triagem importante para a gente ver se essa criança tem um reflexo. E ela também é um exame que avalia a função anorretal de crianças que têm, por exemplo, incontinência, né? E crianças com... E entra nesse status, entra as crianças com mielomeningocele, né? Então, ela é um exame que pode contribuir em você entender como que está funcionando ali as pressões, entendeu? E ver como... Porque permite você ver como que é feito esse exame. É um exame, a gente chama... É eletromanometria, porque, assim, é um exame que parece, inclusive... gera um gráfico que parece um eletrocardiograma, na realidade, mas é um exame de pressão, que vai medir pressão, onde mediante uma sondinha com um balão, a gente coloca na região a gente coloca esse balão no ânus e tem uns sensores que ficam no canal anal, e a gente vai poder medir as pressões, né? Do reto, do ânus, e a gente vai pesquisar esse reflexo simulando a defecação, insuflando esse balão. A gente vai ver quando que a criança sente desejo, se ela precisa de um volume grande ou se ela não tem sensibilidade. E na mielo é importante a gente ver se ela tem sensibilidade, né? A gente vê também o tamanho do canal anal, porque a gente fez um estudo em crianças com mielo. Tem uma colega que foi estudo de mestrado dela, que a gente está, inclusive, submetendo à publicação, a doutora Fernanda Pilati Cardoche, e a gente participou, que ela avaliou a manometria de crianças com mielo. E o que viu? Que as crianças com mielo, elas têm um canal anal, às vezes, menor. Assim como a bexiga, às vezes, tem que ser ampliada, que é uma bexiga menor, o canal anal é menor, que é o canal, que é o esfíncter, né? Então, isso dá uma certa labilidade para a perda de fezes. Ver que esse reflexo normal de fazer cocô, nas crianças com mielo, ele é mais demorado, ele é mais alargado, porque quando você insufla o balão, então, ela tem um reflexo, mas ele demora para voltar a contrair, diferente das crianças que não tem mielo. E permite ver sensibilidade, permite ver se ela tem algum grau de contração. Na hora que você pede para a criança tentar contrair, né? Você vê também se na tosse a criança desencadeia o reflexo, então isso mostra que ela vai perder fezes quando ela tossir, quando aumentar a pressão. Então, ele é um complemento. E qual faixa etária? Eu acho que a melhor faixa etária é quando a criança já tem condição de falar se ela está sentindo ou não, quando ela tem condição de entender para contrair, porque esses parâmetros acabam ajudando na avaliação. Então, é um complemento de estudo, né, da função anorretal, fazendo um paralelo com o estudo urodinâmico, por exemplo. Isso que eu ia perguntar, seria meio que equivalente ao urodinâmico, só que para o intestino. Isso. Eu ia fazer esse comentário mesmo. Nesse sentido mesmo. Doutora, em relação às cirurgias, existe algum procedimento cirúrgico mais adequado ou não, principalmente para quem tem a questão da insuficiência ou incompetência do esfíncter?
Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão das cirurgias que estão disponíveis hoje para a questão do intestino neurogênico. Olha, eu realmente não, assim, tem muito pouca, assim, eu não tenho essa experiência e tem muita pouca coisa descrita, assim, de cirurgias para evitar, assim, de cirurgias nessa região anorretal para evitar perdas, entendeu? Uhum. Existem, é claro, mas assim, não é o que tem mais em criança. São cirurgias que a gente chama de ostomias, quando a criança tem uma incontinência muito grande, quando a irrigação não está funcionando de uma forma adequada, que seria a última alternativa, é você fazer uma ostomia, que no caso seria um buraquinho, um pertuito no intestino com a pele, para você poder fazer uma lavagem de cima para baixo, que é a secostomia ou apendicecostomia, né? Que é a cirurgia de Malone, né? Então, e daí você faz essa irrigação de cima para baixo. Uhum. E que é feito em alguns casos, por exemplo, eu tenho um paciente que fez essa cirurgia, inclusive fez uma técnica que o Dr. Macedo faz, que é Macedo Malone. Ele Uhum. foi fazer ampliação vesical e ele aproveitou e fez, que é uma criança que, inclusive, eu fiz manometria e ela tinha pela manometria, uns parâmetros manométricos, uma incontinência fecal bem importante. Uhum. E a mãe decidiu, assim, né? Não são para, assim, é para um número pequeno de casos. Eu acho que sempre antes eu prefiro tentar fazer irrigação transanal, né? Porque a gente viu alguns casos com com resultados positivos, né? A Maria José tem acompanhado vários pacientes assim, a gente a vê junto. Então, mas isso seria uma última alternativa. Agora, cirurgias, eu realmente não tenho não tenho experiência em ter visto nenhum paciente. Na literatura tem pouca coisa também para cirurgia local, assim, para evitar. Entendi. Beleza, doutora. Boa noite para as duas Anas que eu vi aí, Ana Paula e uma outra Ana C. Salve, que estava aí. Boa noite para vocês, boa noite para quem está chegando agora. Eu vi uma pergunta aqui, doutora, de outra Ana Helena Ferreira, sobre a ecoterapia, se por meio dos movimentos lá do cavalo associados a musculares, eles podem auxiliar a questão do intestino, da continência, enfim. Olha, nossa, muito bacana essa pergunta, viu? Eu nunca pensei nisso. O que eu acho que pode melhorar, assim, no movimento do cavalo, pode melhorar talvez o peristaltismo, porque a criança fica mais ereta, né? Tem a questão da postura e esse movimento, mas assim, eu realmente não sei responder. Mas é interessante, né? Não sei se vai melhorar o movimento do cavalo, a questão da função anorretal baixa. Acho que isso não. O que eu acho que pode eventualmente ter algum tipo de ação é no peristaltismo, na movimentação alta por conta desse movimento, né? E a criança fica mais ereta, tal. Então, eu acho que talvez possa ser, mas também não sei afirmar com certeza. E já que a gente tocou nesse assunto, vamos para um outro assunto que é bem discutido, a questão de fisioterapia pélvica, eletroestimulação, se esses procedimentos eles são capazes de fortalecer a parte do períneo de quem tem intestino neurogênico para evitar os escapes de fezes, e se além da fisioterapia pélvica e da eletroestimulação, se existem outros métodos para se evitar essas perdas. Então, a fisioterapia pélvica, eu acho que assim, tem algumas pessoas que realizam, eu acho que é cada caso um caso, né? Eu já vi pessoas assim que falaram, deu certo. Para alguns pode até ter algum tipo de melhora, mas não é para todos. Tem que tomar um certo cuidado também. A gente participa de um grupo, né, de médicos, e a gente teve relato de uma criança que fez cirurgia intraútero, né, e fez uma eletroestimulação
que tem aquele eletroestimulação TENS, né? Transcutâneo, na região onde fez a cirurgia e a criança teve um efeito contrário, inclusive teve uma involução, então, da parte motora de membros. Então, a gente tem que tomar cuidado, era uma criança pequena. Eu acho que tem que ser cauteloso em relação a isso e também não ter uma expectativa de que vai... Em alguns casos, eu acho que pode melhorar, mas eu acho que faltam estudos, sabe, Renan? A gente vê que mesmo estudos com mielo, na parte de intestino neurogênico, acho que precisam ter mais estudos. Até acho que é importante fazer, mas eu não tenho essa experiência, né? Eu sei de alguns pacientes que fazem com algumas fisioterapeutas e acabam tendo algum grau de melhora. Eu não vou falar que eu indico, assim, eu tenho para todos os pacientes, não indico, né? Então, é caso a caso aí, sabe? E tomar cuidado para que também com a expectativa de uma resolução, que às vezes as pessoas... Eu já vi também pacientes que passaram por situações assim, que foi fazer porque, não, vai funcionar super bem, e não mudou nada. Então, gastou dinheiro, gastou tempo com uma terapia que não mudou. Então, eu não sei te responder, é difícil essa situação. Cuidado. É que nem a questão da célula-tronco, por exemplo, né? Naquela época que teve o estouro da célula-tronco, se teve a impressão de que a célula-tronco, por exemplo, salvaria tudo, né? Seria cura para tudo. Inclusive para mielo, só que cada caso é um caso. Realmente, assim, alguns casos realmente pode ajudar, mas em outros não necessariamente. Eu conheço relatos de casos que foram super positivos e casos que não foram tão positivos assim. Então, acho que é a mesma coisa, né? Com certeza. Até te perguntaram aqui nessa linha se biofeedback. Então, biofeedback, eu também não tenho essa experiência e também tem poucos estudos, né? É uma coisa que a gente tem que até que prosseguir. O biofeedback, ele só vai funcionar se o paciente tiver algum poder de contração. Não é para todos. Então, se, por exemplo, alguém está me elogiando aqui, é a Gabriela, não sei, ela deve ser muito bacana, vocês que são. Beijo, viu, Gabi? Por exemplo, o biofeedback, se você pegar um paciente que você fez uma manometria e que não tem poder de contração nenhum, você não pode submeter um paciente a um estresse desse, a fazer um biofeedback, porque é estressante, porque ele não vai conseguir. Então, eu acho que às vezes ter bom senso, né? Evitar expectativas de coisas que você não... Evitar também propagandas enganosas, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o biofeedback, eu acho que assim, ele só poderia ser utilizado para um paciente que tem um poder de contração, que você acha, assim, é caso a caso, é como você falou, para um grupo seleto, assim, não dá para generalizar. Cada caso é muito individual. Doutora, vamos caminhando já para quase o finalzinho da live, mas tem várias perguntas ainda sobre um tema que inclusive a gente vai tratar nas próximas lives, inclusive com a Maria José, na próxima quarta-feira, que é a irrigação transanal, também o conenema, que a gente rolou um pouquinho lá atrás, e a questão das lavagens também retomar um pouquinho. Queria que a senhora explicasse qual é a diferença entre a irrigação transanal e o conenema, por favor. O conenema é o instrumento que a gente usa para fazer a irrigação transanal, que é o equipamento, né? Que a gente usa para fazer a irrigação transanal. Embora a irrigação transanal ela pode ser feita com outros equipamentos sem ser o conenema. O peristim, por exemplo, é um que a gente não tem aqui, que é feito em adulto. Tá? Entendi. E sobre a irrigação transanal, existe alguma idade e indicação para se iniciar ou de novo depende do caso a caso? Eu acho que a gente acaba iniciando justamente quando começa essa questão social. Se a criança tem perdas, por exemplo, a criança já está maior, né? Então, quando a criança já está maior, já está indo para a escola,
né, tem essas perdas durante a educação física. Então, eu acho que está indicado, mas assim, é indicado caso a caso. Vai depender muito do número de perdas, do horário, de como que essa criança está, né? Então, eu acho que está indicado geralmente para essas crianças que já estão nessa fase que precisa ficar seca. Então, você faz uma irrigação com esse objetivo dela ficar um período seca. Entendi. Perguntaram se a senhora tem um cone para mostrar a gente, mas não sei se tem fácil, se não, deixa para lá. Eu não tenho aqui, eu acho que até quem perguntou, eu acho que a Maria José vai mostrar. Quem tem, assim, eu mostro às vezes para as mães nas consultas, eu pego na internet, assim, o cone, né? Nós temos uma empresa no Brasil, que é uma empresa alemã, que é a Coloplast, né? E ela que tem o Conenema aqui no Brasil. Não estou fazendo propaganda, mas é ela que tem, que vende esse Conenema, tá? Mas eu não tenho, mas a Maria José vai mostrar esse cone. É quarta-feira que vem, Renan? Quarta-feira. Era terça, mas a gente reagendar, vai ser na quarta. Certo, mas a pessoa pode entrar na Coloplast, no site, e buscar lá, tá? Como ele é usado para colostomia, tá? Então... Sobre a questão da microbiota, se a lavagem intestinal ela provoca alguma alteração, acredito que se feita constantemente, né? Se ela altera a microbiota, pode causar danos a longo prazo ao intestino, até um câncer, sei lá, ou algo mais grave nesse sentido. A lavagem? Tem sim. Então, eu acho que é o contrário. O que a gente vê, né, o que tem os estudos que a gente já tem consagrado é que a constipação grave pode predispor a câncer coloretal, né? A constipação. A questão da microbiota, da lavagem, né, alterar a microbiota, eu acho que o que a gente vê é que assim, algumas bactérias que a gente chama de metanogênicas, que são produtoras de metano, elas estão mais associadas à constipação. Por outro lado, quem tem impactação de fezes tem mais produção de metano, então tem mais essas bactérias. Então, assim, eu não acho que a lavagem, né, é uma dúvida que eu nem sei responder, porque a gente está começando com os estudos de microbiota, é um universo, nós estamos na pontinha do iceberg, né? Nós estamos bem lá em cima, mas eu acho que a lavagem não vai prejudicar, assim, eu acho que pior é a constipação, a retenção crônica de fezes é muito pior. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque não é fácil ter o intestino preso sempre, né? Então, exatamente. É dejeto dentro de você, então aquilo dentro de você não faz bem. Então, obviamente, é preferível você botar para fora do que guardar para você, né? Sim, é verdade. Vamos dizer assim. A Silvia e a R. Palmeiras estão dando parabéns para nós. Obrigado, pessoal. Se vocês estão curtindo, falem aqui pra gente se vocês estão gostando, para a gente saber também. São os amigos, né? Os amigos são sempre nos ajudam. Isso aí, sempre apoiando a gente. Apoiando. Uma outra pergunta, doutora, não sei quem que mandou, mas vê que o intestino do meu filho acelera e fica pior com qualquer laxativo. Eu faço o Conenema com sucesso, mas como ele está crescendo, muito provavelmente em breve ele não vai querer fazer mais. Existiria alguma alternativa? Eu não entendi. Você podia repetir? Repito, é só responder a Bruna. A live vai ficar salva assim, depois vai estar no meu feed, eu também vou subir no YouTube amanhã, mas retomando a pergunta. O intestino do meu filho acelera e fica pior com qualquer laxativo. Eu faço Conenema com sucesso, mas como ele está crescendo, logo ele não vai querer fazer mais. Existe alguma alternativa? Então, eu teria que entender um pouquinho mais sobre esse paciente, porque assim, eu não sei qual idade que ele está, né? E realmente, alguns pacientes... estou vendo a Thaís aqui. Saudade também, Thaís. São médicas que
que passaram, né, foram residentes lá da Escola Paulista, aliás, médicas maravilhosas aí, e médicos também que estão aí, todos super queridos e todos ótimos. Então, no caso dessa paciente, alguns pacientes realmente com laxante acaba piorando, tem muita perda, então você vê que com a lavagem fica bem, né? Mas eu não sei qual idade que ele está, então acho que o plano terapêutico vai depender, né, de entender analisar o caso idade, especificamente, né? Exatamente, de como que ele está. Eu acho que basicamente é isso, assim, de tentar pactuar com ele, se ele já for grande. Eu não sei se ele está fazendo treinamento de toalético, acho que isso é importante. A gente não pode postergar, a gente tem que incentivar muito essa autonomia da criança para o autocuidado. Porque Tem uma ela vai virar uma doença. Pode falar, pode falar. Tem uma pessoa aqui perguntando, doutora, você atende online? Olha, eu atendo, mas eu não gosto, para ser sincera. Porque eu gosto de ver o paciente, né? Mas a gente, às vezes, ajuda alguns pacientes, que nem essa paciente meu que eu te falei, ele mora fora, fora do estado, no estado mais longe, que veio fazer a cirurgia. Então, às vezes, eu acabo fazendo consultas online, mas eu já conheço o paciente, porque eu já atendi presencialmente. Então, às vezes, a gente faz esse mix aí. Então, você perguntando onde a senhora atende? Eu atendo num consultório, né, que eu faço, e daí é meu celular, daí se precisar pode disponibilizar, que eu mesma controlo a agenda, eu atendo somente uma vez por semana, eu atendo poucos pacientes, e atendo no Centro de Especialidades Pediátricas do Einstein também. Legal. Vamos saber. Qualquer coisa também, depois, a doutora vai ficar como parceira na publicação aqui, para achar ela, é só ir no post da live que vai ficar salva e chamar no Instagram também, se for o caso, ou nos comentários aqui, a gente vai se falando. Eu quero falar uma coisa, confessar uma coisa. Eu não uso Instagram. Peço perdão aí para a sociedade. É verdade. Porque é verdade. Eu quase não vejo Instagram, e não é porque eu tenho alguma coisa contra o Instagram, nada, não tenho nada contra, é que eu não tenho tempo mesmo, né? Eu acabo mais assim, e-mail e WhatsApp, assim, mais para trabalho mesmo. Minha vida é bem corrida, bem puxada e eu acabo não usando. Mas você pode me disponibilizar para meu contato, tá, Renan? Estão perguntando aqui sobre peristim e cone, qual a diferença? O peristim é um sistema que quando você coloca, quando você coloca a sonda, a hora que ele entra em contato, ele abre, você insufla um balão dentro que não permite que a água saia. Então, você consegue injetar um líquido que atinge um maior nível no colo, então você consegue fazer uma limpeza mais efetiva, tá? Porque ele tem um outro mecanismo. O conenema é uma lavagem, na realidade. A única coisa é que tem um cone que adapta, assim. É um cone de silicone, assim, como se fosse um bico, assim, e que se adapta no ânus, mas ele não tem esse mecanismo, não tem, né? E o peristim, a gente sabe que ele é mais utilizado em adultos e tudo mais, mas com certeza ele tem uma eficácia maior. Legal, vamos saber. Gustavo, tá vendo aqui, um abraço para você. Eu lembrei agora do você também ter filho dele é adolescente já, então está na adolescente, só quase adulto, já passou dos 18, salvo engano, então é um adulto aí. Já tá um moço já. Já cresceu. Cone, né? Que bom, Gustavo. Voltando para a questão do cone ainda, ele deve ser feito diariamente, depende do trânsito intestinal da pessoa e se isso independe de se tomar laxante ou não. Geralmente, a gente acaba fazendo, depende de cada caso, tá?
mas a gente tem feito em alguns pacientes diariamente para manter limpo. Né? Então, às vezes, num horário que a gente... E cada paciente a gente vê um horário que fica melhor para evitar perdas. Às vezes a gente faz assim diariamente em alguns pacientes. Alguns pacientes não precisam, mas geralmente para evitar incontinência, para evitar perda, a gente acaba fazendo diário. Mas é caso a caso, viu, Renan? Caso a caso. Sempre é o caso a caso. Como a gente vem batendo muito na tecla, é tudo muito individual, cada mielo é única, você não vai encontrar duas pessoas com mielo com as mesmas sequelas, na mesma intensidade, então realmente tem que se avaliar muito individualmente mesmo, conhecer a história do paciente também, né? É importante ressaltar isso sempre. Exato. Doutora, uma outra questão que eu achei bem importante aqui, porque eu já, a minha própria experiência, a experiência de outros adultos também que eu conheço, que assim, ficam vários dias sem conseguir evacuar. Tem algum limite, vamos dizer assim, um prazo máximo de dias que é tolerável? Eu sei que talvez não seja a palavra certa, mas ficar sem evacuar até chegar ao ponto de precisar ou tomar um laxante daqueles bem mais fortes, ou fazer a própria lavagem. Se a gente considerar o padrão, um parâmetro, seria o hábito intestinal normal, que seria evacuar no mínimo 3 vezes por semana, né? Menos do que isso, então 2 ou menos evacuações por semana já é um dos itens de constipação importante. Então, eu acho que o tolerável é não ficar mais do que 3 dias sem evacuar, não dá, entendeu? Então, o ideal é tentar manter um padrão mais ou menos. Agora, depende também da consistência das fezes, não somente dessa frequência, mas da consistência. Porque tem pessoas que evacuam com uma menor frequência, mas quando evacua, as fezes são pastosas, sem dificuldade, uma quantidade boa, né? Então, também depende disso, né? Mas também ficar muitos dias, você vai agravando. Eu acho que é complicado para quem tem mielo. Eu acho que para quem tem mielo, eu tentaria um hábito intestinal bem mais regularizado, justamente para evitar complicações, agravamento da constipação e complicações de bexiga. Também tem a questão da própria saúde mental, né? Porque você fica com o intestino preso, acaba gerando uma preocupação e você não consegue. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou tomar um laxante muito forte? Vou parar no hospital? Já conheci pessoas que tiveram que ficar loma, por exemplo. Então é difícil mesmo. É bem difícil. Aqui a Júlia está falando, se o Tom fica 2 dias sem evacuar, ela já faz a lavagem, isso mesmo. Para não deixar acumular. E isso que você falou da saúde mental, a gente tem que levar em consideração, você vê que o termo enfesado, né? Que é cheio de fezes. Então, a gente tem que levar em consideração do eixo cérebro-intestino, né? Então, um hábito intestinal mais saudável, com certeza contribui também para um status mental melhor, assim, para você se sentir um bem-estar melhor, do ponto de vista, por causa desse eixo, da conexão, né? Que hoje em dia está super consagrada essa questão, inclusive, eixo cérebro-intestino-microbiota, né? Então, a gente sabe disso, sabe que o intestino também produz neurotransmissores que são importantes para o humor. Então, manter um hábito intestinal regular também é importante para a gente se sentir bem, né? Não à toa, falam que o intestino é como o segundo cérebro, né? Então, é justamente essa ligação que a senhora acabou de falar. Exatamente. E sabe que o pai da medicina, ele fala que toda doença começa no intestino. O Hipócrates já falava isso, tamanha importância que deu para o intestino. Então, cuidemos dos nossos intestinos, porque se ele tá ruim, a gente não tá bom. É bem sério mesmo. Última pergunta, doutora. A irrigação intestinal, ela pode... A gente falou um pouco sobre... A senhora mencionou um pouco, e também já veio pergunta sobre a questão de ganho ou perda de peso. Uma pergunta que veio aqui pra gente foi:
a irrigação intestinal pode atrapalhar no ganho de peso e na absorção de nutrientes? Não, não. Ótima pergunta, já me perguntaram isso, porque a absorção de nutrientes ela é feita no intestino fino, Uhum. na parte superior, intestino delgado, com o intestino fino, né? Então, é no começo do intestino, passando o estômago, já começa o duodeno, né? E depois começa... É no intestino delgado. No colo não tem absorção de nutrientes. O cólon tem absorção de água, mas não de nutrientes. Então, a irrigação, ela serve simplesmente como jogar água para contribuir na retirada dessas fezes, mas não atrapalha a absorção de nutrientes de forma alguma. Legal, legal. Bom saber e bom ter isso bem explicado aqui para o pessoal que está assistindo a gente e perguntou sobre. Para finalizar, doutora, eu deixei essa pergunta para o último porque eu acho que ela é um bom fechamento. O que a senhora diria para uma mãe que tem um bebê com mielo e intestino neurogênico e não entende absolutamente nada sobre isso? E não tem conhecimento dessa informação ainda? O que a senhora diria? Acho que a senhora já deve ter passado por várias situações nesse sentido. Queria que a senhora transmitisse essa mensagem. Eu diria para ela acompanhar com o pediatra, é claro, né? E ficar atento a essa questão da constipação para fazer uma intervenção precoce, né? Claro que se puder amamentar. A senhora ficou muda, doutora. A senhora está sem som para mim. Voltou? Voltou. Voltou. Então, eu vou voltar a falar, tá? Responder, tá bom? bom? Tá bom. Então, Tá o que eu diria para essa mãe? Que para ela ficar atenta, assim, acompanhar com o pediatra, ficar atento à questão intestinal. Se ela tem condições de amamentar, ótimo. Se não tem condições de amamentar, porque nem toda mãe tem condições e não deve se sentir culpada. Existem fórmulas também que tem esses oligosacarídeos do leite materno. Isso tem que ser, ela tem que estar atenta a essa questão do intestino, tem que observar a frequência das evacuações, a consistência das fezes, a dificuldade, se tem dificuldade ou não para eliminar, né? E às vezes a mãe fala, não, evacuou, mas evacuou pouquinho, às vezes não esvaziou totalmente o intestino, então tem que estar atento a isso. Se puder, se começar a ter algum grau assim, de constipação, acho que é importante já ter um acompanhamento com gastro, pediatra, né? Assim como vai com uropediatra já logo no início, né? Eu acho que também o gastropediatra é importante ter esse acompanhamento aí desse bebê. Mas é isso, eu acho que tentar fazer uma dieta melhor possível, balanceada, rica em fibras, a questão da água. E é isso. Legal. Obrigado, doutora. Bom, gente, estamos encerrando por aqui. Vamos aproveitar o resto da sexta-feira, porque foi uma live muito rica de informações. A gente tem muita coisa para assimilar do tudo que a gente aprendeu hoje. Para variar, eu aprendi muita coisa sobre a miel do intestino neurogênico hoje. Queria agradecer a doutora Soraya pela disponibilidade, por todo o conhecimento compartilhado aqui e pela atenção que ela deu com a gente e o carinho por aceitar o convite e estar aqui com a gente nessa noite de sexta-feira, compartilhando conhecimento com a gente. Obrigado a todos. Pode falar. Eu que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, né? E ver que tem pessoas aí tão queridas também nos assistindo. E é isso, desejo bênçãos na vida de todos. Obrigado, doutora. Obrigado. Lembrando que a imersão continua durante as próximas 2 semanas. Temos muitas lives pela frente ainda. Semana que vem vamos começar logo na segunda com a doutora Soraya, que estava aí. Obrigado, doutora, por acompanhar a gente. A doutora Silvia, desculpa, que estava aqui acompanhando a gente. Ela vai falar, como eu disse, sobre a questão da alimentação, que a gente já mencionou um pouco hoje, mas vamos aprofundar mais ainda na segunda-feira. Na quarta, teremos Maria José novamente falando sobre a irrigação transanal, explicando como funciona, para que serve, para quem pode fazer uso desse procedimento. E na
E na quinta-feira, entraremos na parte dos direitos da pessoa com deficiência e do cordão de girassol, que foi uma novidade do mês passado, que foi sancionada a lei do cordão de girassol, que tem a ver com as deficiências ocultas. Nós vamos ter aqui com a doutora Betânia Andrade, ela é advogada especialista também em direitos da pessoa com deficiência, e ela vai também poder tirar várias dúvidas. A gente vai mudar um pouquinho o foco das sequelas da mielo, vamos dizer assim, para umas questões além mielo, são direitos da pessoa com deficiência, a questão do saúde e bem-estar mental também. Vamos ter o Zete, que foi goleiro do São Paulo, da seleção, falando sobre a questão da paternidade atípica. A gente fala não separando uma coisa da outra, mas se fala bastante em maternidade atípica. E como agosto também tem o Dia dos Pais, né, a gente vai trazer a questão da visão de um pai também sobre ter um filho atípico, né, como que para encerrar a live, vamos ter uma live surpresa aí, que vai ter mais surpresas do que vocês esperam. Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado novamente, doutora Soraya. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Obrigado a Maria José, que está nos bastidores, ajudando a gente mais uma vez. E segunda-feira a gente se vê. Tchau, boa noite para todo mundo. Tchau, obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Tchau. Tchau.